Foi o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerj com a Ordem dos Advogados do Brasil. A Comissão de Direito Internacional traz um tema que é caro à sociedade carioca, fluminense, nacional e internacional, o tema do desarmamento. A gente acompanhou nos últimos meses, outubro e novembro, semanas, o impulsionamento da ONU a respeito desse tema, trazendo várias ações no sentido de conscientizar para menos desarmamento e menos violência. E para isso a gente trouxe aqui duas feras, duas pessoas que são referências nesse campo da afirmação da cidadania, dos direitos humanos, da segurança pública cidadã. Primeiro, a minha querida amiga, deputada Marta Rocha, que aqui comparece mais uma vez, agradeço a sua presença, e também o meu querido amigo, doutor José Agripino, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, vamos ao nosso tema. Eu começaria trazendo, mais a título mesmo ilustrativo, daquilo que a nossa comissão apurou, né, em termos de dados e elementos, algumas questões, né, que precisam entrar na nossa reflexão. Dados da ONU apontam que em 2021 os gastos militares globais atingiram 2 trilhões de reais de dólares, em termos de armas, né, indústrias armamentistas. E como isso acaba escoando na sociedade carioca, fluminense e também no Brasil como um todo. Queria começar aqui com a deputada Marta Rocha, a importância dessas campanhas e como nós trabalhamos um número como esse na perspectiva da não violência. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, a alegria de estar aqui novamente e fazer um recorte histórico no Brasil. Esse grande debate do desarmamento, ele surge logo no início dos anos 2000, quando a gente vivenciou a década de 90, uma década de profunda letalidade. Quando a ONU traz esse tema para debate, isso é muito importante porque a gente sai desse olhar nacional para identificar que esse é um grande problema do mundo contemporâneo, um grande problema mundial. E a gente tem que enfrentar um grande desafio, porque a indústria bélica, a indústria que produz as armas, é uma indústria economicamente ativa. Então, tem vários interesses nesse sentido. E o Brasil pode ser um bom exemplo, porque a gente saiu de 2003 com o Estatuto do Desarmamento e com a eleição de 2018 e o início do governo em 2019, com o governo potente que intensificava e mudou todo o entendimento jurídico para a questão de que ter a arma era algo bom para o cidadão de bem. E o que a gente percebeu é que isso não é uma premissa verdadeira. O que a gente percebeu é que, ao contrário, o excesso de armas promoveu roubo e furto de armas de menor calibre, promoveu, né, uma vulnerabilidade. Eu quero chamar a atenção para a questão das mulheres vítimas de violência e promoveu também um aumento dos acidentes domésticos em razão dessas armas. Então, como é que a gente pode fazer o link do Brasil com a ONU? Acho que no atual governo a gente já teve uma reconsideração desse entendimento, mas eu acho que a gente tem que trabalhar no momento a comunicação desse fato, né? É mostrar o quanto é danoso para a sociedade a presença das armas. A gente tem aí a questão dos crimes que ocorrem nas escolas, a gente tem aí a questão da violência contra a mulher. Então, eu acho que tem que pegar esse link da ONU e fazer uma comunicação e deixar claro que a presença das armas não é a certeza da garantia da segurança, da garantia da não violência. Bom, e aí eu passo para o doutor José Agripino para trazer especialmente a experiência, né, que nós temos lá na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, vivenciando situações ali de violência, pessoas vítimas dessa violência e muitas delas em razão de armas que acabam sendo objeto daquilo que a deputada Marta Rocha colocou. Então, queria também a sua contribuição nessa perspectiva, a importância do impulsionamento de campanhas internacionais da ONU para aquilo que está colocado hoje no Brasil, Estatuto do Desarmamento, campanhas,
essa mudança de paradigma que aconteceu em 2018, agora a retomada de uma lógica não armamentista, mas sim de uma lógica de paz e inclusão, né, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. Doutor José Agripino. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do doutor Carlos Nicodemos, cumprimentar a nobre deputada Marta Rocha, uma deputada combativa, e querer parabenizá-lo por trazer esse tema super relevante para o debate. A questão do desarmamento é um tema que não pode ser esquecido. Nós temos que debater diuturnamente esse tema. Porque, veja, como bem pontuou aqui a deputada Marta Rocha, as armas são para as pessoas preparadas, para as forças policiais, os militares. Em 2018, houve uma mudança dessa lógica, onde, como bem pontuou aqui a deputada, partiu-se de uma premissa de que a população deveria, o cidadão comum deveria estar armado para se defender. E qual foi o resultado disso? O aumento da violência, o descontrole da venda de armas, os centros de tiros houve um derramamento enorme de arma no mercado e isso, obviamente, por conseguinte, caiu em mãos indevidas, de pessoas despreparadas, contribuindo principalmente para o aumento da violência, principalmente da juventude negra periférica. Então, é importante que o governo atual retomou o controle da venda de armas. Eu acho que é um processo lento, o governo tem avançado, mas acho que ainda temos que avançar muito. Porque, veja, diuturnamente nós estamos vendo nas ruas o aumento da violência. Não só por parte das forças policiais, como também, e principalmente, por parte de pessoas despreparadas que não podem andar armadas. E a deputada Marta Rocha pontuou, principalmente nos domicílios, onde isso tem contribuído muito para o aumento da violência, para o feminicídio e dos crimes no âmbito familiar. Então, nós, na Comissão de Direitos Humanos, temos também recebido na comissão várias denúncias de crimes domésticos e feminicídio causado por essas pessoas que não podem portar arma. Armas são para as forças policiais que estão preparadas para o manuseio da arma. Bom, e nós sabemos, dentro do ordenamento jurídico, né, tem um arcabouço institucional da política e da própria lei. O Estatuto do Desarmamento, como disse a deputada Marta Rocha, a Lei 10.826 de 2003, além de um Sistema Nacional de Armas. E aí eu queria trazer uma questão que foi apurada aqui pela nossa produção, lá nossa estagiária, querida estagiária, que faz a apuração aqui desse tema, que fez a apuração desse tema, em relação a essa lógica. Existe um sistema nacional, né, em relação à questão das armas, e aí nós descobrimos que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, no último abril, um projeto de lei complementar para autorizar os estados e o Distrito Federal a emitir posse e porte de armas. Queria a opinião dos dois a respeito desse projeto de lei, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre essa iniciativa e se isso acaba não afetando, né, dentro de uma lógica do Pacto Federativo, esse sistema e essa lei que eu mencionei anteriormente. Vou começar pela nossa deputada. Pergunta boa essa, né? Primeiro, vamos lembrar aqui a importância do SINARME. O SINARME, ele é mais do que um cadastro. O SINARME é um banco de dados que pode ser consultado, que pode ser útil, inclusive, às forças policiais e que ele tem como finalidade ter um controle daqueles que estão autorizados a ter uma arma, seja em razão da sua função ou seja daqueles que busquem, né, junto à Polícia Federal, o porte de arma. Lembrando, né, que também nessa gestão de 2019 a 22, nós tivemos o aumento do número da possibilidade de armas. Eu não consigo entender por que uma pessoa tem que ter 50 armas. Essa figura, né, do colecionador aumentou de forma assim, exponencial. Então, a gente saiu ali com coisa de menos de 200 mil para mais de 800 mil colecionadores. Então, isso tudo propiciou o aumento do porte de armas. Hoje, dentro do âmbito da discussão da segurança pública, tem um tema que está sendo discutido aí,
que é que como os estados têm diferenças, e essa é até uma tese do atual governador do estado do Rio de Janeiro, que seria importante que o estado em si pudesse legislar. Agora, eu não vejo com bons olhos essa possibilidade do estado conceder a arma de fogo, porque eu acho que isso, além de pulverizar o controle, né, eu acho que se a gente vai ficar suscetível não a um entendimento nacional, mas ao entendimento local e territorial que vai sofrer os impactos da política. Se eu tiver um partido que tenha um espírito armamentista, essa possibilidade da concessão do porte, ela vai ser flexibilizada. Se eu tiver um partido que é como o meu partido, que tem um entendimento, como muito bem colocado aqui pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, que a arma deve estar na mão de quem tem treinamento para tal, esse entendimento vai ser um pouco mais restrito. Eu vou até buscar essa legislação, não me debrucei dela, porque não é da atribuição do Assembleia Legislativa, mas se passar essa tese, a Assembleia Legislativa vai ter que se manifestar. Então, o meu entendimento é que a gente seja restritivo, que a gente acompanhe o entendimento nacional. O entendimento nacional hoje qual é? O entendimento de restrição. Não aquele do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento, mas infinitamente mais restrito do que aquele que pontuou a gestão 19 a 22. Bom, e aí eu pego nessa fala da deputada Marta Rocha, doutor José Agripino, para trazer uma reflexão também, porque acho que tem um dever de casa aí. A criminalização da pobreza, das favelas e comunidades, né, dizem que tem um plantio de armas de fogo lá, né? Parece que as armas são plantadas lá, quando na verdade a gente sabe que esse dever de casa está no porto, nos aeroportos, né, nos portos, ali que se encontra, né, a questão central de enfrentar isso que chega, por exemplo, num estado como o Rio de Janeiro e que não há um controle. Então, como ficaria, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, que aí sim teria afetação, essa aprovação constitucional, né, que existe uma corrente forte, viu, deputada? Quero lhe tranquilizar, existe uma corrente forte de constitucionalistas que diz que afeta, né, o Pacto Federativo, invade atribuições e competências e não cabe. Mas, doutor José Agripino, esse dever de casa que não é feito nos portos e aeroportos e que a gente precisa nas estradas, e essa proposta que hoje tramita na Comissão de Constituição e Justiça, né, de entregar aos estados o porte e a posse. Primeiro, eu quero dizer que essa é uma proposta absolutamente desnecessária. Nós temos que reafirmar a importância do Sistema Nacional de Armas nas mãos do governo federal, que é um governo central, que tem a Polícia Federal, tem o Exército, e que com toda essa estrutura nós vemos que teve problemas. Então, é absolutamente inconcebível flexibilizar para que os estados derrame arma no mercado ao sabor, como disse a deputada, do viés político de cada governador. Mas eu acho que nós podemos, essa proposta no Congresso Nacional, ela se dá em razão da militarização da política. Nós temos lá uma corrente forte de militares no Congresso Nacional que advogam essa tese do armamento, quanto mais armas. Isso nós devemos refletir sobre esse ponto de vista, que é desnecessário, volto a dizer, flexibilizar essa distribuição de armas para os estados. Eu acho que isso é muito perigoso e vai permitir o descontrole das armas nas mãos de pessoas indevidas. Eu acho que a sociedade civil precisa ser alertada sobre isso, e esse que nós estamos fazendo aqui nesse debate é de suma importância. Eu acho que nós não podemos permitir que isso seja flexibilizado. Bom, e é esse debate que está hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, né? Realmente lá está travado, e a saber aí os nossos constitucionalistas, né, humanistas, os especialistas em segurança pública. Deputada. Eu queria só fazer uma contribuição para lembrar o seguinte: a ação policial
que mais apreendeu armas foi uma ação policial no aeroporto do Galeão, em que armas de grande calibre, como fuzil, entre outros, estavam inseridas dentro de aparelhos de ar-condicionado. E foi uma operação que não se teve um tiro. Então, é importante que a gente, como bem colocou aqui o nosso presidente, que a gente use a inteligência e todas as ferramentas que hoje estão, né, nos órgãos que fazem o controle do Sistema Nacional de Armas, para que a gente possa impedir exatamente essa entrada indevida e clandestina e criminosa desse armamento. Agora, eu acho que está na hora também da sociedade civil, eu acho que a Ordem dos Advogados poderá dar uma grande contribuição no momento que esse tema sai da CCJ, aprovado ou não, a gente começar a debater isso antes de chegar ao plenário, né? Sim. E utilizar todas as forças da sociedade civil e as forças políticas para que, se aprovado, ele seja vetado, e a gente tem que trabalhar aí a manutenção do veto e não a derrubada do veto. Muito bem. E aí chegamos ao fim do primeiro bloco. Estamos tratando do tema das campanhas da ONU pelo desarmamento. E para isso a gente trouxe aqui 2 especialistas que vocês assistiram aí fortemente nesse primeiro bloco. Aguarda aí que a gente já volta para o segundo. Bom, o programa Rio Sem Fronteiras volta para o segundo bloco deste programa. Um programa que é uma parceria da TV Alerj com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional. E o tema que nós estamos discutindo hoje aqui são as campanhas pelo desarmamento da ONU, reunindo aí o Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Armas Nucleares, o Dia Internacional do Desarmamento e Conscientização sobre a Não Proliferação, a Conferência da ONU para o Desarmamento, entre outros. Para isso, a gente trouxe aqui 2 feras, 2 pessoas que são referências nesse campo e que estão levando o debate com muita competência e propriedade. A minha querida amiga deputada Marta Rocha e o meu querido amigo doutor José Agripino, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, falamos de muitas coisas no primeiro bloco e eu quero voltar aqui com 2 temas que é muito caro para cada um e para os 2, eu diria, porque são 2 pessoas humanistas e que têm uma preocupação sempre muito aguda quando a gente traz uma questão como essa, que é a questão do recorte de gênero e a questão do recorte racial, né? Ou seja, mulheres sofrem mais com as armas, pessoas pretas sofrem mais com as armas, morrem mais. Queria que os 2 abordassem essa questão da importância de nós termos uma percepção quando a gente levanta uma bandeira de discussão da ONU sobre o não armamento, pelo desarmamento, a questão de gênero e a questão racial. Deputada Marta Rocha. Eu acho que a questão de gênero é clara, né? Na medida que você permite que as pessoas tenham armas em suas casas, né? Que você flexibiliza os critérios que admitem a posse de uma arma. E não tenha dúvida que a Lei Maria da Penha, que está aí desde 2006, quando pensou na medida protetiva, colocou lá como talvez a segunda medida que é mais requerida pelas mulheres, a primeira é o afastamento do lar, a segunda é a apreensão de armas. Então, a realidade da arma e a possibilidade do feminicídio é uma característica, é algo que a mulher vive. Essa mulher que está no cenário de violência doméstica tem sobre sua cabeça, né, empunhada no seu rosto, uma arma de fogo. Então, essa população é a população mais vulnerável. Então, se a gente não pode tirar essa questão da vulnerabilidade das mulheres do debate do armamento, desse ideal armamentista. E aí, me dirigindo aqui ao doutor José Agripino, que já fez a ponderação, né, da população jovem, negra e periférica, um dado que tem chamado a atenção nas últimas estatísticas da violência contra a mulher, em particular do feminicídio, é que diminuiu o número de mortes de mulheres brancas
e aumentou o número de mortes de mulheres negras. Então, eu hoje defendo a tese que não é possível você fazer uma análise pela questão do gênero sem fazer a transversalidade na questão racial. Então, eu acho que isso tem que ser um compromisso de qualquer pesquisador, tem que ser um compromisso nosso, que examinamos dados, que discutimos a questão da segurança e da violência. É importante a gente fazer essa questão transversal do gênero com a raça e a etnia. Certíssimo. E aí eu vou trazer aqui para o nosso doutor querido José Agripino esse recorte. Mulheres pretas morrem mais pelas armas. A deputada Marta Rocha foi muito feliz com a sua assertiva, que é absolutamente claro esse dado, que quem morre mais atingido pelas armas de fogo são jovem, preto, mulheres, periférico. E aí é um dado aqui que nós podemos deixar de tocar, trazer, já que nós estamos aqui num debate, e que um dado que também nos preocupa muito, que é a questão da violência policial nas comunidades. Isso é um tema eminentemente que nos preocupa muito, a questão da violência. E essas armas que foram derramadas no mercado, nas mãos de pessoas indevidas, contribuem e muito para o aumento da violência nas periferias e especialmente nos negros e nas mulheres. É um tema absolutamente que não deve sair da ordem do dia. Bom, aí eu vou dar mais um recorte aqui em 2 projetos de lei. A gente tem sempre esse hábito, a nossa competente estagiária, Rafaela, ela faz essa apuração sobre o que a Casa está debatendo a respeito desse tema. E queria compartilhar, então, aqui 2 iniciativas, né? Uma é o projeto de lei 1756 de 2023, que altera, né, uma outra lei de 95 sobre a comercialização, venda, fabricação, transporte e distribuição de brinquedos que são réplicas de armas, né? E aí vedando, né, essa possibilidade. Queria que trouxessem uma reflexão sobre isso, a importância disso em relação à infância e à adolescência, de uma cultura de paz, de uma cultura de não violência, e que já queria chamar o outro projeto de lei, que é o 825 de 2023, que cria o Programa de Enfrentamento à Violência à Escola. Acho que um está relacionado ao outro. Então, deputada Marta Rocha. Vamos lá. Primeiro, há um imaginário social, né, que o guerreiro, aquele que protege, né, ele nunca está segurando um livro. Ele está sempre segurando uma arma de fogo. Ou uma arma. No início dos tempos era uma espada, hoje uma arma. E, recentemente, nós acompanhamos aí nos jornais a proliferação das armas de gel, que são armas que realmente traduzem uma réplica de uma arma de fogo utilizada pela juventude, né, que se reunia para fazer alguns jogos que seriam disputas e enfrentamento. E a gente assistiu um episódio aqui no estado do Rio de Janeiro que a maneira como aqueles jovens estavam vestidos e a arma tão perfeita, essa réplica era tão perfeita, que levou, inclusive, a Polícia Militar a suspeitar de que fosse uma disputa entre criminosos. Então, a gente vê o perigo dessa questão. O outro projeto, então, discutir e proibir a venda dessas armas, já que o pai e a mãe não fez o dever de casa, né, não pegou o livro, não leu para o seu filho, não buscou, né, trazer outros tipos de brinquedo, eu acho que quando isso não acontece, a lei tem que fazer, né? E a outra questão é você discutir isso nas escolas. O estado do Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo como um todo, os Estados Unidos vivem isso com uma frequência muito grande, a violência nas escolas. Então, da mesma forma que a gente tem uma lei, eu sou até uma das autoras dessa lei, que diz que é importante discutir a Lei Maria da Penha na escola,
porque o primeiro sintoma de uma criança que é vítima de violência intrafamiliar é o baixo rendimento escolar, acho que a gente também pode discutir essa questão das armas na escola para tentar inibir a violência através das armas nas escolas. Doutor José Agripino, a questão da educação, das escolas, a questão de réplicas de arma, como isso interfere no processo de formação da nossa infância e adolescência e a importância da Assembleia Legislativa estar trabalhando esses dois temas. É um tema absolutamente necessário trazer para o debate. Mas eu vou além. Eu acho que nós vivemos a cultura da violência. Não só nas escolas, como também nos jogos dos computadores. Em todos os ambientes, a gente percebe que a nossa juventude está impregnada pela cultura da violência. Todos os jogos de computadores, em sua grande maioria, têm um recorte da violência. Isso é uma falha da sociedade, uma falha nossa, que nós temos que admitir, que nós estamos criando os nossos filhos com uma cultura da violência. E essa cultura o acompanha durante toda a sua vida. E a réplica, ela é nada mais, nada menos do que a materialização dessa cultura da violência que nossas crianças, nossos filhos convivem, não só nas escolas, como também nos jogos dos computadores. Eu acho que é absolutamente necessário que haja uma educação, como a deputada coautora do projeto, que se discuta isso e que não se permita, né, que se venda. Mas tem um recorte econômico, tem uma atividade. Acho que dá para se fazer uma educação e proibir que as nossas crianças tenham acesso à arma, ainda que arma em forma de réplica. Como bem pontuou, essa questão das armas que são muito parecidas, inclusive a ponto de confundir as forças policiais com armas de verdade. Então, isso, nesse ambiente de violência que nós vivemos, eu acho que é absolutamente desnecessário nós incentivarmos a cultura da violência. Nós temos que proibir e não permitir que os nossos jovens, nossas crianças tenham acesso a esse tipo de brinquedo, entre aspas, que, na verdade, reafirma a cultura da violência. Bom, eu quero aproveitar esse momento, até que ambos trouxeram a questão da cultura, do ambiente, né, da sociedade, que a gente já vai também caminhando aí para o fim do nosso segundo bloco, e trazer um dado, uma estatística. Desde 2015, o pró-armamentismo teve 2,4 vezes mais pronunciamentos nas tribunas do Congresso Nacional do que as falas contrárias ao uso de armas pelas pessoas comuns. A constatação é de um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado, que mostrou de 2015 a 2023 376 discursos de parlamentares pró-armamentismo, 69% do total, ante 157 pronunciamentos, 29%, contra a ampliação do acesso à população civil a armas e 11% neutros. Então, o nosso grande desafio, que até no início a deputada Marta Rocha pontuou, né? Mobilizar a sociedade, porque o ambiente institucional ainda tem muito reflexo de uma mudança de paradigma lá atrás. E a sociedade assiste de forma, inclusive em alguns momentos trágica, episódios que decorrem dessa lógica armamentista. Então, queria que os dois abordassem agora esse tema da mobilização da sociedade e como lidar com essa realidade, por exemplo, do Congresso Nacional. Primeiro, a gente tem que entender que, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, o que a gente tem ali é uma amostra da sociedade. Aquelas pessoas não chegaram ali porque tomaram os seus assentos à força. Elas chegaram ali, talvez, pelo movimento mais importante da convivência humana, que é a escolha legítima através do movimento democrático. Então, a gente tem que começar a debater isso não apenas quando isso está no plenário ou está numa tribuna. Isso tem que ser debatido a partir da vida social, né? A gente pode lembrar aqui a importância da Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha é hoje considerada a terceira melhor lei do mundo? Porque havia um grande movimento, as mulheres, eu quero registrar aqui a importância das mulheres advogadas, né, que estruturaram juridicamente esse projeto, e todo mundo foi para a rua para debater. Todo mundo foi, em última análise, dizer: quem ama não mata,
vamos dizer não à violência, fora a violência doméstica, e aí a gente teve um grande movimento que criou essa lei muito especial, que atendeu perfeitamente ao tema da violência, porque a gente estava saindo de uma lei que era o pagamento de uma cesta básica. Sim. Então, o pagamento da cesta básica era a banalização e a mercantilização da violência. Então, eu acho que está na hora da gente não esperar a produção do fato jurídico, legal, e lembrando sempre, legislador não tem bola de cristal. O legislador, o fato social é anterior ao fato político. O fato social é anterior à atuação legislativa de um parlamentar. Então, está na hora da gente trazer para a sociedade civil, para a nossa casa, para as igrejas, para os clubes, né? A gente vê como é importante. Hoje, a questão do racismo no futebol, surge. O problema do racismo, ele ganha luz quando a gente vê o racismo no futebol. Hoje, né, os jogadores vão para o campo para diga não à violência contra a mulher. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos ambientes sociais e para a sociedade como um todo. Muito não bem. Esperar chegar o momento A aprovação do legislador. Doutor José Agripino, essa questão, como lidar com uma realidade como essa no Congresso e a importância da mobilização da sociedade civil e até o seu lugar de fala, como conselheiro da OAB e presidente da Comissão de Direitos Humanos. É um debate que nós precisamos fomentar diariamente. Eu estava pensando aqui que no Congresso Nacional o deputado falou que realmente os deputados, os congressistas, eles chegam lá por força do voto democrático. Mas aí, qual é, embora seja legítima, mas eu fico pensando, qual é a necessidade de termos no Congresso Nacional uma bancada chamada bancada da bala, que eu vou apelidar de a bancada da morte? Eu acho que é na hora da sociedade discutir esses temas. Bancada da bala, para quê? Para quem? Para fazer o quê? É uma bancada da morte. Então, esse é um tema que a sociedade precisa discutir, porque o resultado está aí aos olhos vistos, que é o aumento da violência. Ninguém aguenta mais sair às ruas, o assalto, a violência, e também, principalmente contra as mulheres e contra as mulheres pretas, e volto a afirmar, contra a periferia. Os dados são alarmantes, você muito bem sabe, que os dados que saíram agora recentemente, inclusive viralizados nas redes sociais, que a morte dos jovens pretos nas periferias são absolutamente alarmantes. Então, eu penso que é um debate necessário. Eu acho que a nossa instituição, como a OAB, precisa fomentar esse debate para alimentar os nossos congressistas aqui na ALERJ e também no Congresso Nacional sobre esse tema. E por isso eu, inclusive, queria parabenizar o programa e você, né, que está liderando aqui, por trazer à baila esse tema super importante para nós. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Tratamos aqui das campanhas realizadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, a respeito do desarmamento. Falamos de questões relacionadas ao Dia Internacional da Eliminação de Todas as Armas, do Dia Internacional do Desarmamento e Conscientização sobre a Não Proliferação, além da Conferência da ONU, que trata também pelo desarmamento, não a arma, e sim a um ambiente de paz. Para isso, nós tivemos aqui a presença de dois ilustres, duas feras, Dr. José Agripino, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e a minha querida amiga, a deputada Marta Rocha, que mais uma vez comparece e agrega muitos valores para a gente entender a dinâmica da nossa sociedade carioca e fluminense. Eu sou o Carlos Nicodemos, presido a Comissão de Direito Internacional da OAB e piloto esse programa. Não perca o próximo programa, que certamente nós traremos aqui um tema internacional no Rio Sem Fronteiras. Até a próxima!